Bom dia novamente, meu nome é Vanessa, eu sou residente do primeiro ano de cardiologia do INCOL, e hoje na discussão do RARTIME a gente tem dois casos para apresentar. Assim, a gente teve uns 10 minutinhos, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais depressa, qualquer coisa, qualquer dúvida pode me interromper. Bom, o primeiro caso é um paciente do sexo masculino, JC, tem 67 anos, residente e procedente de São Paulo, no momento aposentado. Foi um paciente que chegou para a gente recentemente em consulta, e ele vinha com uma história, ele foi encaminhado do serviço externo, vinha com uma história que em julho de 2020, ele apresentou um quadro de dor torácica típica, tinha um padrão em queimação, que irradiava para o membro superior esquerdo, sem fator de melhora, procurando uma UPA próximo de casa. Na UPA foi visto um eletro com supra em parede inferior e lateral alta, deu um IAVL, e foi submetido a trombólise com posterior internação em UTI, tendo recebido alta e feito CAT apenas algumas semanas após, em Jundiaí, e aí, posteriormente, ele veio para a nossa avaliação como encaminhado para uma avaliação de cirurgia cardíaca. Bom, de antecedentes pessoais desse paciente, então ele teve um quadro de um IAM com supra inferolateral em julho, porém não temos, assim, ele acabou não trazendo para a gente, ele foi trombolizado, mas conversando com ele, eu pude compreender que poderia ter sido com critérios, já que a dor melhorou, mas realmente a gente não sabe sobre isso. Ele também era hipertenso já há mais ou menos 10 anos, usava losartana apenas, e ex-tabagista, 53 anos massa, ele cessou na época, no período do infarto. E não tinha antecedente familiar que fosse importante para precocidade, né? No caso, o irmão só com 62 anos. Bom, no momento que ele chegou para a gente, ele estava em uso de aspirina e clopidogrel, losartana, 50 de 12 em 12, atorva 40 e celosox 50 mg dia, todas as medicações que foram introduzidas, tirando losartana, no período do evento isquêmico. Na consulta, quando ele chegou para a gente, no dia 5 de janeiro, ele estava assintomático do ponto de vista cardiovascular, não queixava-se de angina e classe funcional 1. Porém, ele se limitou bastante desde o momento que ele foi de alta, ficou um pouco aflito até ter a nossa consulta. Do exame físico, ele tinha uma pressão um pouquinho mais hipertenso, né, 152/95, uma cardíaca de 75 e mais nada que chamasse atenção no exame físico. Do laboratório que a gente tinha da triagem. Então, o que chamava mais atenção era ali um leuco um pouquinho tocado, um HB também de 15, um pouquinho mais hemoconcentrado, e um LDL de 69, quase, assim, ainda não na faixa, né, mas uma função renal boa, ainda não na meta. E dos exames complementares que nós tínhamos dele, inicialmente um eletro, que, como os senhores podem ver, tinha aqui na região de D3 e AVF, a gente vê uma Qzinha aqui, o D3 uma Q importante, né, que parece ser uma zona elétrica inativa em parede inferior, mas um ritmo sinusal, uma frequência de 76. E no raio-x desse paciente, nada que chamasse muito a atenção. Esse paciente, na primeira consulta que ele fez na triagem, a triagem, tendo visto CAT, que eu já apresento para vocês, acabou solicitando uma cintilografia com teste ergométrico. Então, ele chegou para a gente na primeira consulta já com essa cintilografia. Na cintilo feita em novembro, então, o que a gente percebe é que a fração de ejeção de repouso de 70, não tendo tido queda no pós-estresse, né, assim, uma queda de 1% apenas, não teve alteração global, como vocês podem ver no gated, realmente o estudo mostrou que tinha a conservação da função ventricular, e na cintilografia, na parte tanto de estudo de perfusão, quanto no teste ergométrico, ela foi negativa para isquemia. Aqui a parte do teste ergométrico, ele acabou atingindo a frequência cardíaca submáxima, na verdade até mais, né, 90%, e não teve nenhuma alteração do segmento ST. Bom, agora, com relação ao cateterismo... Vamos convidar o Dr. Bruno Mioto para comentar o cateterismo hoje. Então, aqui a gente vai ver a cineangiocoronariografia desse paciente. Aqui a gente está vendo esse coração em oblíqua direita, né? Então, aqui a gente tem o tronco, ACX. A gente já pode ver que a ACX, esse ramo marginal, eu não vejo nenhuma lesão crítica na ACX, enquanto que a marginal tem um leito distal um pouco mais fino, né? Mas também nada que chama muito a atenção. Em relação, por exemplo, a tratamento percutâneo cirúrgico, eu acho que aqui nessa marginal não cabe nenhum enxerto ou nenhuma angioplastia pelo leito distal, ser mais acometido. E aí a gente tem aqui DA e diagonal, a gente vai abrir melhor essa projeção provavelmente para poder ver essa artéria, melhor a descendente anterior. Não vimos nada no tronco também.
Como a gente viu, a DA não ficou tão boa para a gente avaliar. A gente vai avaliar melhor a DA quando abrir um pouco mais a projeção e também na oblíqua direita cranial, que é o caso, né? Então, a descendente anterior está aqui atrás. Dá para melhorar um pouco essa projeção. A gente vê que já tem uma lesão aqui no terço médio da DA. A DA, sim, tem um leito distal adequado, a princípio, para revascularização, mas depois isso vai dar para a gente ver melhor. Ó, a lesão da descendente anterior está aqui, né? Essa é a descendente anterior, seguindo aqui o mouse, tá bom? Como eu disse, o tronco não parece ter lesão obstrutiva nessas projeções. Aqui uma oblíqua direita cranial, que ficou um pouco melhor, né? Quase a coluna está até um pouco mais centralizada, mas a gente vê bem o tronco, vê a descendente anterior descendo aqui, de novo a lesão aqui no terço médio, sai uma grande septal antes, e a DA, sim, tem um leito favorável aí para pensar numa revascularização. Mais uma vez, ó, a lesão na descendente anterior, aqui uma tentativa de um spider, né? A gente vê bem a lesão aqui, é praticamente na bifurcação com uma diagonal, tem aqui uma marginal bem alta também, sai da CX. Como eu disse, a gente tem placas moderadas aqui nesse terço da CX, na minha opinião, e um leito distal um pouco mais fino, por enquanto, que eu vejo principalmente essa lesão da DA. E aqui, mais uma vez, a coronária direita, numa oblíqua esquerda, a gente vê bem esse C que a coronária direita faz dentro do sulco átrio ventricular. A gente tem aqui, ó, uma obstrução, suboclusão, se consegue ver claramente aqui na coronária direita. Lembrando que o infarto desse paciente foi um infarto inferior, provavelmente aqui essa é a lesão responsável pelo infarto, uma suboclusão aqui no terço médio para distal da coronária direita. Mais uma vez, quando a gente for ver essa projeção, mais uma vez fica clara a lesão, tá? Uma direita grande. A doutora Ana chamou muito bem a atenção. Uma bela e, ó, com certeza a gente pode falar, Vanessa, que o infarto teve critério de reperfusão quando a gente vê essa ventriculografia, que praticamente não tem nenhuma alteração segmentar, é uma contratilidade preservada das paredes, e aí uma fração de ejeção preservada, tá? A gente tem o laudo também do serviço externo, mas que é muito semelhante ao que o doutor Bruno Mioto passou para a gente. Assim. Eles colocaram, na nossa avaliação, inclusive, a gente achou que a DA fosse um pouquinho mais importante, inclusive, aqui ele coloca como uma DA de 70 no terço proximal, e com 80 no terço médio, com o segundo ramo da marginal com 70 proximal e uma CD de 90% no terço médio. Agora, melhor uma apresentação sobre os scores de risco, como a doutora Luhanda falou. Inicialmente, o Syntax Score 1 foi calculado na hemodinâmica, deu como 24 pontos. O Syntax 2, em 4 anos, a gente vê que, com relação à intervenção percutânea, deu 6,9%, já com relação à cirurgia, a mortalidade em 4 anos ficou em 5,6%. Mas a recomendação seria a cirurgia ou intervenção percutânea por esses scores. Teve um equilíbrio entre as duas indicações. Isso. Calculando também o Syntax 2 2020, a gente vê que o gráfico ele é bem elucidativo. A gente vê que a mortalidade em 10 anos para a intervenção percutânea seria de 19,3, enquanto que para a cirurgia 14, e no MACE em 5 anos 15,5, com relação à intervenção percutânea e 10,9 da cirurgia. Os riscos cirúrgicos desse paciente são baixos. Como a gente não tem uma PSAP dele, acabou que o Euroscore poderia ser entre 0,82 e 1,16, porém baixo. E já o STS também, 0,889, também reduzido. Com relação ao risco de sangramento no Precise DAPT Score, ficou como moderado. E aí agora a gente queria conversar um pouquinho sobre as opções de tratamento e ouvir um pouquinho mais sobre cada equipe, com relação tanto à possibilidade de intervenção nesse paciente versus tratamento clínico. Convido o doutor Dalan para a gente a sua opinião. Estamos diante de um jovem que teve um infarto com supra intralateral, mas que foi adequadamente trombolizado. E todo o estudo é um paciente que atualmente olha do sintoma, chama atenção na história mais do tabagismo, fora isso, ele também. E mesmo tendo métrico de classificação do TD,
mostrando que o coração parto e ele está indo bem. Entretanto, é um paciente triaxial. A única coisa que eu discordo do Mioto é que eu tinha visto uma lesão na segunda marginal, e quando eu fui ver o laudo tem laudo oficial, que fora, aliás, um elogio ao cateterismo, se não me engano, foi feito em Jundiaí, e está muito claro, está muito bem feito. Mas eu acho que ele tem lesão marginal também, uma lesão não oclusiva, mas segunda marginal. A DA, a lesão é muito clara, que pega de uma diagonal, e a CD, que deve ter lesão alta, ocupada, tem uns 90% no terço médio. Então, é um paciente arterial, com coronárias bem desenvolvidas, um leito distal bem adequado, e a primeira eu acho que deve essa atenção, se será angioplastia, pena que o campus não está aí, e possivelmente puxaria a brasa para angioplastia, puxar a minha. Por quê? Justificativa. É um paciente de 37 anos, com leitos adequados e lesões importantes triarteriais. Tem uns 70% na DA, pegando uma diagonal. Isso atrapalha, a meu ver, um pouquinho a angioplastia em termos de comprometimento dessa diagonal, mas pode ser uma boa preservação, que é essa mais. Teria uma marginal para tratar e uma CD muito importante, que já mostrou que fecha, também para ser tratado. É um paciente que pode receber 2 ou 3 enxertos arteriais de maneira muito adequada, pelo que eu entendi, ele não é diabético. Ele pode receber uma mamária na DA, talvez sequenciando diagonal, a outra mamária final, e um outro enxerto, que pode ser ou a radial, na coronária. Então, paciente passivo de uma excelente revascularização cirúrgica, que seria, esta minha opinião. Vou convidar o doutor Bruno Mioto para emitir sua opinião. Eu vou fazer uma de advogado do diabo, na verdade, tá? Eu vou fazer uma de advogado do diabo, na verdade, porque vamos pensar nas diretrizes de uma forma geral, né? A gente está falando de um paciente que, na minha opinião, se a gente for pensar de acordo com as diretrizes, as três possibilidades de tratamento são possíveis, né? A gente está falando de um paciente oligossintomático, sem sintoma, atual, e que, portanto, a revascularização não teria indicação para alívio de sintoma. E, ao mesmo tempo, a gente tem um doente que tem fração de ejeção preservada, não tem lesão de tronco da coronária esquerda, não é um multiarterial com lesão em artéria derradeira. Na minha cabeça, a lesão da DA não é proximal, é uma lesão no terço médio. Já havia saído uma grande septal muito importante. E que, portanto, também, se a gente for pensar pela ótica das diretrizes, esse paciente não teria uma indicação de revascularização para prognóstico. Então, a gente está num dilema, né? E aí é a graça do Heart Team, na minha opinião. Né? O Heart Team entra nesses casos mais complexos, a diretriz não contempla todos esses casos. E, apesar de ter essa convicção que, de acordo com as diretrizes, esse paciente poderia ser mantido em tratamento clínico, a minha opinião inicial é pela intervenção. A gente está falando de uma suboclusão da coronária direita. Eu tenho na minha cabeça que as suboclusões são lesões um pouco diferentes. Essa lesão já se provou que pode instabilizar no infarto pregresso, e é uma suboclusão. A lesão da descendente anterior, eu acho que tem mais do que 70% definitivamente. É uma lesão que, na minha cabeça, tem 80%, 90%, 80% pelo menos na DA. Eu acho que a lesão da marginal é moderada. Então, eu acho que esse paciente contempla as duas modalidades terapêuticas. E eu acho, professor Dalan, fugindo um pouco da nossa discussão, se eu tivesse rapidamente a possibilidade de revascularização,
eu tenderia a fazer uma revascularização cirúrgica também, professor. Mas a diferença da revascularização cirúrgica para a percutânea, como a gente viu pelos scores, ela não é significativa e a gente tem que botar na bagagem que para a cirurgia esse paciente vai ficar esperando 1 ano e meio para o procedimento, por uma diferença talvez não tão expressiva entre a angioplastia e a cirurgia. Então, para esse caso, onde o tratamento percutâneo é possível desde que aceito pela hemodinâmica, considerando o tempo para revascularização aqui na instituição, a minha proposta seria para esse paciente aqui na instituição a revascularização percutânea, mas considerando que se eu tivesse prontamente disponível a revascularização cirúrgica, minha opinião seria pela revascularização cirúrgica. Perfeito. Por isso nós estamos no Heart Team, é uma democracia, né? E realmente as duas possibilidades. Eu não fechei a possibilidade, mas eu vou entender um pouco mais a cirurgia, mostrando que primeiro, como você muito bem falou, ele já mostrou que fecha, né? Ele já fechou a coronária direita, então ele tem que ter intervenção. Tem intervenção. A lesão da a minha são duas. O próprio laudo mostra que tem 70% do terço médio. No meio disso tem uma diagonal. Então, se você for raciocinar friamente, existe a chance de essa diagonal. Procedimento. Então, eu mantenho a minha opinião cirúrgica. Uma mamária ali pode resolver muito bem, inclusive abrindo essa segunda placa. Então, ele teria muito benefício com uma revascularização. É um paciente rígido, um paciente aproveitaria ele ter 67 anos, morbidades importantes, tem tabagismo, tem diabetes, para uma cirurgia que seria, teoricamente, relativamente simples e sem comorbidade. Vale a pena acrescentar nesse paciente a estabilidade clínica nesse período depois do infarto. Além disso, nós temos uma prova funcional, com exercício físico, onde você não nota nenhuma isquemia documentada. Apesar de ter sido submáximo. Então, embora a técnica cirúrgica já descrita pelo professor Tavan seja factível nesse paciente, a lesão da descendente anterior após a primeira septal, que já foi documentada. Importante, mas após a primeira septal. Imediatamente. O cateterismo tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. É possível que exista circulação colateral desenvolvida nesse paciente, uma vez que a função ventricular dele é preservada. Então, se olharmos a diretriz que o Dr. Bruno comentou, realmente ficaria um caso em 2 posições, mas a tendência, pelo que eu estou falando, seria mais um tratamento medicamentoso. Porque eu não tenho na diretriz, ela não me leva para a cirurgia, embora ele seja um multiarterial com função preservada. Sim. Então, é um caso muito interessante para a Heart. São essas dúvidas que nós temos e nós não temos trabalho para nos orientar num momento prospectivo e que pode orientar quem tem função ventricular preservada, nesse caso. Sim. Quando eu discuto um caso nesse ambulatório, eu sempre deixo claro isso, que esse é o típico caso que contempla as 3 modalidades terapêuticas de uma forma onde qualquer uma dessas 3 posições vão ser defensáveis do ponto de vista geral, né? Então, é mais para vocês entenderem isso. A gente não precisa ter uma unanimidade em um caso como esse. Esse caso contempla bem as 3 possibilidades e as 3 possibilidades de tratamento são totalmente defensáveis. Doutor Bruno, algo que me chamou a atenção, que assim, a gente considera já um paciente que já está no seu estágio crônico, né, da doença, já é uma DAC crônica, teve um evento agudo, sim, mas já passou um paciente considerado, né, um triarterial, não tem veia proximal, não tem tronco, a pressão de ejeção dele é preservada, ele não tem isquemia, né, e atualmente ele também não tem sintomas.
Então, se eu fosse indicar algum tipo de revascularização, eu indicaria cirurgia, considerando baixo risco cirúrgico, né? Até mesmo os scores dão ali uma equivalência entre os dois tratamentos, mas direciona como a cirurgia sendo o melhor tratamento para esse paciente. Os leitos distais são favoráveis e é um paciente de 67 anos. Então, a minha dúvida seria se, de acordo com as últimas evidências que a gente tem tido, né, com os deadlines, inclusive, se ele tivesse isquemia positiva, seria um paciente do isquímia, né, e a gente viu que ele não tem isquemia, né, mas se ele tivesse, ele é até menos grave, vou bem lembrado, né, até menos grave, e a gente viu que mesmo os pacientes com isquemia moderada importante, inclusive com DA proximal, a intervenção não teve benefício em termos de desfecho duro, né, morte, infarto. Então, eu tentaria deixar, eu acho que sim, se a gente fosse se guiar pelas evidências, o paciente iria mais para um tratamento clínico, e eu não vejo muito espaço para intervenção percutânea, considerando que ele não tem sintomas e não tem isquemia positiva. O que a senhora acha? Doutora Ana, o que você acha, doutora Ana? O que você faria? Então, é um caso interessante nesse sentido. Eu vejo o Bruno falando que a lesão superfusiva dá um certo estresse, né? Dá um desconforto, ainda vai ter atendimento agudo, né? Mesmo que não seja acompanhado de sintomas. Então, dificulta um pouquinho a tomada de posição. Né? Mas, ele falou, realmente, não tem sintomas, não tem isquemia no teste. Então, poderá ficar clínico e, a qualquer momento, se mudar, né, começar a aparecer sintomas. Essa acho que é uma visão bem razoável, né? Mas outra questão também, assim, a lesão tem 90%. Então, com certeza, se você aquela lesão é produtora Mas o doutor Reinaldo falou uma coisa muito séria. Será que nesse momento já não desenvolveu colateral um ano e meio depois? A gente está raciocinando com o CAT que foi feito logo na sequência, um mês depois do infarto. Muita coisa aconteceu nesse ano e meio, inclusive em relação à circulação colateral, e ele está sem isquemia, porque ao mesmo tempo é uma suboclusão, mas uma suboclusão que não tem isquemia documentada com a prova funcional. Eu não tinha me atentado à presença dessa prova funcional com esforço, onde ele teve um comportamento clínico normal, mas aí o doutor Reinaldo chamou brilhantemente a atenção para isso, e eu estou também agora mais convencido, depois dessa brilhante explanação do doutor Reinaldo, de mantê-lo, talvez, inicialmente em tratamento medicamentoso, com reavaliação, e a qualquer momento a gente tem aí a opção, que eu acho ainda que, independente da opção clínico desse paciente em si, pode optar, e a gente sabe que, como eu disse, os 3 tratamentos são possíveis, e eu acho que eu tentaria manter o tratamento clínico inicial, mas com essa opção do clínico que o acompanha, de fazer essa opção de tratamento ao longo do curso desse paciente. A Vanessa está falando do teste elétrico, né? No teste ele fez 18 minutos, que foi um teste de longa duração, significando a capacidade física. 18 deve ser com recuperação. Não, porque 18 ninguém faz. 18 minutos sem sintomas, sem alteração de CT, sem nada. Eu acho que é isso. Como a gente está falando aqui, e até que os 3 tratamentos são possíveis, eu acho que a gente pode observar um pouco a evolução, e o médico desse paciente em especial, responsável por ele, também vai ter já que a gente viu que os 3 tratamentos são possíveis, o médico desse paciente pode ter uma opinião aí já respaldado pelos colegas de que ele pode tomar uma decisão que ele acha apropriada na evolução desse paciente. Quem mandou o caso, né, mandou com a proposta de revascularização cirúrgica, né, mas também ponderando as 3 modalidades, né, já que é um caso que cabe bastante discussão. Então, a gente fecha, né, o paciente fica em tratamento clínico por hora, né, e se ele vier com sintomas ou disfunção ventricular, a gente reestuda.